que vocês forem utilizar a palavra, levanta a mão e aí a gente vai escrevendo e dá oportunidade de falar, certo? Então, vou fazer a leitura da pauta. Caso vocês queiram acrescentar ou retirar alguma coisa, vocês falam. Reajuste salarial, promoção horizontal dos servidores da área administrativa, aí Edmara botou aqui, / magistério, cópia do censo escolar, aí é com ela, pagamento dos adicionais noturnos dos porteiros, fechamento do sindicato por conta da mudança para a sede da gente, fardamento EPI para os agentes comunitários de saúde e endemias, a inauguração da sede dos Sismos, reserva de carga horária para Fundamental 1 e Educação Infantil, licenças, prêmios e licença saúde, seleção pública para os agentes comunitários de saúde e endemias, planos de cargos e salários dos agentes comunitários de saúde e endemias, incentivo de produtividades dos agentes comunitários, precatórios. Acrescenta mais alguma coisa? A pauta contempla os presentes. Fardamento? Reajuste está aqui. Enquadramentos. Oi? Bom, então vamos começar pela área administrativa. Cadeiras aqui na frente, gente. Incentivo de produtividade dos agentes comunitários e agentes comunitários de saúde e endemias. Elisa quer falar a respeito? Otto, pode falar. Boa tarde, pessoal. Essa questão de produtividade é assim, porque o agente de saúde e endemia, a gente trabalha em casa, é um trabalho muito árduo. Só quem sabe é quem trabalha em dengue, principalmente em dengue e agente comunitário, né, Elisão? Que quem diz que o agente de saúde e endemia não trabalha, vá para campo, vá para o dia a dia para ver o que é que a gente passa na casa de morador, ouvindo piada, entendeu? Cachorro na porta e N coisas. A gente quer que o município valorize o agente comunitário e o agente de endemia, porque eu ando viajando em Mazerizã e Enio, para vários municípios, e tem cidade lá que paga. Quanto mais você trabalha, é mais remunerado. E aqui em Serrinha não acontece isso, né? O pessoal, nunca aconteceu. A gente está pedindo uma remuneração melhor à classe, tanto a agente de saúde e a agente de endemia. Foi feita agora uma emenda com relação à questão dos agentes comunitários de saúde para o incentivo. Tem uma gratificação para a galera da saúde com relação ao controle de zoonoses, dos trabalhos efetuados no combate às endemias. No município de Serrinha houve a redução com relação a quadros de dengue e outras doenças. Quando isso é atingido, uma meta, os profissionais da área, o governo federal recebe essa informação e passa uma gratificação para esses profissionais. E passou pela Câmara agora e o governo vai pagar essa gratificação ainda no final do ano de 2018. E alguns colegas nos questionam, Justino, e o passado? O passado a prefeitura comeu. E o que a gente tem que fazer? Esperar receber 2018 para que nós possamos garantir o direito de buscar a diferença no passado. Alguns colegas entram na justiça agora porque os recursos não existem mais. O município já pegou o dinheiro, já gastou, torrou de forma de custeio. Uma vez que o município vai pagar, já está na lei municipal
Então, a gente vai esperar esse pagamento dessas gratificações de 2018, para aí assim a gente tomar um processo de negociação com relação ao período anterior. Caso não seja, aí a gente ingressa com ação judicial ainda este ano, com relação aos períodos anteriores. Essa é uma GAP desde 2009, 2013, que o pessoal da saúde tem direito e o poder público nunca pagou. E o prefeito mandou para a Câmara para poder, e os vereadores aprovaram com um voto contra, não foi? Ou foi um voto? E também teve a questão do reajuste do piso dos agentes comunitários de saúde, que vai para... O piso está defasado desde 2014 e agora tem uma medida provisória, 827, que está tramitando em Brasília. Tem até o dia 18 de junho para ser votado e depois virar lei, né, gente? E quanto também será? Também passar para o pessoal que as áreas que não tem agente comunitário de saúde, que são áreas descobertas. E quem precisar de agente, da visita do agente de endemias, pode me procurar, pode procurar Otto, que nós fazemos a solicitação e vai a todas as residências. Isso. Com relação à saúde pública, nós temos áreas descobertas em Serrinha. Nós temos em torno de 100 e poucos agentes comunitários de saúde e endemias. E essas áreas descobertas faz com que o povo em si não seja atendido. Nós reivindicamos ao município que fosse informado ao Ministério da Saúde essas áreas descobertas para que fosse feita uma seleção pública. Não é concurso. Agentes comunitários de saúde e endemias, eles não fazem concursos, fazem seleção pública. Ou seja, um cara de Lamarão não vai poder participar do concurso de Serrinha. Barrocas também não, dessa seleção pública. Por quê? Tem que priorizar o profissional da comunidade, que conheça a realidade daquelas pessoas. Então, por isso que não é concurso, e sim seleção. Aí o que tem que fazer o município? Ver quais são as áreas que estão descobertas. Justino mora na vertente, então o Justino pode participar da seleção pública para agente comunitário de saúde e ou endemias naquela região de lá, porque eu conheço aquilo ali. Então, eu, Otto, se formos residentes naquele polo, nós podemos participar para lá ou se inscrever para lá. Fez o concurso, passou, não tem pagamento de passagem, não tem custo com relação ao transporte, porque eu coloquei para aquele polo de lá. Por isso que é uma seleção e não um concurso. Aí nós pedimos que fosse feita essa análise do município para fazer essa seleção, com a possibilidade de contratação efetiva de mais de 50 agentes comunitários de saúde e endemias, através de seleção pública. A cada 1.000 habitantes, um agente comunitário de saúde e endemias. Muito bem. Esta informação com relação à companheirada do pessoal de saúde e endemias. Ok. Promoção horizontal dos servidores da área administrativa. Nós tivemos uma reunião com o pessoal da prefeitura. Quem não é da educação, quem é da lei 750, dentro do plano de cargos e salários existe uma variação que se chama plano de carreira. A cada 8 anos, segundo a tabela em anexo dos vencimentos dos servidores, nós teríamos direito a 8% de reajuste. Fez 5 anos, 8%. O governo anterior nunca pagou. E este governo não pretende pagar. Então, o que é que nós temos que fazer? Procurar o doutor Felipe no sindicato, para que ele possa orientar como é que nós vamos fazer esse processo com relação aos 8% a cada 5 anos. A questão do magistério, isso já vem embutido no salário de vocês. Só que não aparece no contra-cheque. E dentro dessa reunião, nós informamos que o contra-cheque de todos os servidores, inclusive o pessoal do magistério, 60%, ele não vem informando detalhadamente. Justino é professor 40 horas, pós-graduado em geografia, não está lá o tempo de Justino com 25 anos de prefeitura, não está lá dizendo que Justino é pós-graduado, da forma que deveria ser. E nós colocamos isso à gestão e temos que pedir. Por quê?
o adicional de tempo de serviço de vocês, ele está embutido no pagamento do salário base. E aí, às vezes, o colega pergunta: Justino, eu fiz 15 anos, eu fiz 20 anos e não sei se realmente fui contemplado com o adicional de tempo de serviço. Então, para que nós possamos ter acesso a isso, é necessário que se venha detalhado no contra-cheque. Então, observe que professor, a cada 5 anos, são 5%. Então, se você completou agora, em 2018, em abril de 2018, 10, 15, 20, 25 anos, 30 anos, observe se houve alteração no seu salário. Se não houve, nos procure para que a gente possa informar a Secretaria de Educação para corrigir esse erro e pagar os 5% a que vocês têm direito. E o pessoal da área administrativa, que foi sempre negado desde 2009, possa receber os 8%, que eles estão nos negando, e aí a gente tem que ajuizar a ação judicial. Ficou redundante. Então, com relação à promoção horizontal, que é o plano de carreira, está. Vocês entenderam? Vocês sabem o que é adicional de tempo de serviço? Quinquênio? Por favor, né? Não. Ah, está aqui, está na agenda. Então, o que nós precisamos? Se caso vocês não tenham alguma dúvida com relação ao período de pagamento, entre em contato com a gente com relação ao quinquênio. Licença premium. Alguns colegas estavam reclamando que as licenças não estavam sendo liberadas por conta da força do decreto de contenção de despesas. Aí o que nós temos que fazer? Vocês que deram entrada com requerimento de licença prêmio que não foram contemplados, caso ainda tenham interesses, por favor, procura a Secretaria de Educação ou o sindicato, leva o número do processo ou o número do acesso ao processo e nos diz que vocês estavam pleiteando a licença, que ainda tem interesse e que quer que o processo seja liberado. Existe uma negociação junto à Secretaria de Educação para que seja liberado 20 licenças para a área administrativa da educação, ou seja, o pessoal de apoio, eles vão liberar 20 licenças prêmios de 3 em 3 meses. E para o pessoal do magistério, enquanto não resolver o reordenamento da ordem, eles vão observar os pedidos mais antigos para liberar agora. Saiu uma relação em torno de 20 nomes agora para a licença prêmio. E graças a Deus a de Ângela Bastos vai sair. E outros colegas em si. Então, quem tem pendências com relação à licença prêmio, que já deu entrada, nos procure para que a gente possa verificar. Viu? Pois não. Então, a colega está dizendo que pediu a licença prêmio para resolver um problema de saúde. Gente, vamos esclarecer. Licença prêmio é algo que você tem como um prêmio de trabalho. Existe uma outra licença que ela pode ser contemplada muito mais rápido e não tem necessidade de utilizar a licença prêmio que você poderia utilizar para uma outra forma. É a licença para tratamento de saúde. Solicita através de RDV na prefeitura. Conversamos com isso, não na Secretaria de Educação. Todo o processo pode ser da entrada aqui na prefeitura, no setor de protocolo. Anexa o laudo médico que você está doente. A prefeitura vai encaminhar para uma junta médica para analisar e deliberar. Então, colega, anexe o laudo para tratamento da sua CID, junto com a RDV, e dê entrada, e você não utiliza a sua licença premium, você utiliza a sua licença que lhe dá direito a tratamento de saúde por até 3 meses. E sua licença fica guardada lá para que você possa usufruir de uma maneira melhor, ou até vender, porque o município pode comprar.
licença-prêmios e férias. Eu nunca consegui vender, mas existe a possibilidade sim. Certo? Com relação à licença-prêmio e licença-saúde, tudo ok? Posso dar continuidade? Pronto. Plano de cargos e salários dos agentes comunitários de saúde e endemias, existe uma lei agora, né? Que está sendo aprovada, e aí, muito provavelmente, o salário vai para 1.300 e pouco, que é 1.014 base, e agora a reivindicação para que seja regulamentada a função dos porteiros também. Nessa reunião, nós tivemos com o procurador, e o que os porteiros querem? A garantia das horas extras noturnas, não é isso? O adicional noturno. O adicional noturno vai na necessidade do município. Josivânia queria colocar câmeras nas escolas e dispensar os porteiros que trabalhavam à noite. Não é interessante para o trabalhador. A gente está substituindo a força de trabalho humana por máquinas. Então, a gente está pedindo que eles façam a lei de acordo às normas regulamentadoras do trabalho. A necessidade do porteiro trabalhar à noite vai da administração. Caso seja necessário que Justino Porteiro vá tomar conta do Ivete Oliveira à noite, eles vão me colocar à noite e eu vou lá trabalhar caso assim eu queira. Ou ele faz a contratação de um vigilante. Correto, senhor doutor Felipe? Então, essas são as normas do Ministério do Trabalho com relação à regulamentação dos porteiros. Vocês tiverem algumas dúvidas, por favor, anote, pode fazer os questionamentos sem problema. Reserva de carga horária. Pronto, uma conquista nossa agora. O pessoal do ensino fundamental 2 tinha. O pessoal de creche fundamental 1 infantil não. E aí foi feito e fechado o acordo. O município, a partir de junho, vai liberar a reserva de vocês. É uma conquista nossa, sim, que foi subtraída em 2012. Então, para quem trabalhar em creche 40 horas, vai ter a sua reservazinha para planejamento. Se eu não me engano, são 14 para 20 horas e 26. 26. Qual é a perla? É um terço da carga horária. Né? Você divide 20 Pronto, 1/3 da carga horária para planejamento agora em junho. Então essa é a grande conquista da gente desse mês de maio para o pessoal do ensino fundamental e fundamental 1. Conversem com suas diretoras, com as suas coordenadoras e coordenadores com relação à reserva de carga horária de vocês. Então, principalmente o pessoal de creche, que não tinha, que estava lá escravizado de segunda a sexta-feira e às vezes aos sábados. Então, agora vai ter dia para planejar. Então, vocês podem fazer isso em casa ou na própria instituição de ensino. Então, a partir de junho, essa é a grande conquista do mês de maio para os servidores do ensino fundamental 1 e educação infantil. Quem reclamava muito e reclamava com razão. Essa é a nossa resposta. Reajuste salarial. Nós requeremos à gestão pública o pagamento da inflação do período de 2017 para os servidores da área administrativa e apoio e a 6,81 para o pessoal do magistério, que foi implantado pelo MEC a partir de janeiro. O prefeito não estava na reunião segunda-feira. O procurador disse que dona Fabiana, que é a contabilista da Secretaria de Educação, não passou esse relatório para a gente. E eu quero que antes da gente sair, como eu falei na reunião anterior, qual a estratégia que nós podemos utilizar para que nós possamos obter o reajuste de 2018. Com sabiedade agora, porque
Muito se falou em 2016, 2017, o que é que nós vamos fazer para 2018? Mês de maio é o mês de reajuste dos servidores públicos do município de Serrinha. Sabemos que a educação é a partir de janeiro. Faz o reajuste e sempre se pagava com data retroativa o que foi feito em janeiro, fevereiro, março e abril. Até o momento, o prefeito não se pronunciou, nem a secretária de Educação, com relação ao reajuste para ninguém, com exceção do pessoal dos agentes comunitários de saúde, que é uma lei federal que autoriza o repasse desses recursos maior para esses profissionais. Então, segunda-feira, o prefeito vai sentar com a gente, segundo o doutor Ciro Novaes, o procurador, para nos dar um retorno com relação à questão do reajuste de 2018, que nós não temos. Não foi repassado nada para a gente, nem 0, nem 1, nem 2, nem 3. Então, eu quero que vocês analisem, enquanto a gente vai falando da pauta, o que é que nós podemos fazer para lutar pelo reajuste de 2018. Certo? Pode vir. Só fazer a ressalva do piso do magistério, assim como os agentes comunitários de saúde, por lei federal, que o município também está descumprindo. Desde janeiro já foi estipulado o reajuste 6,81, isso com base no piso de 2017, que aqui também não foi cumprido. Reitero que já existe ação de 2016, 2017 e de 2018 também. Por incrível que pareça, a de 2017 já está prestes a ser julgada. Só está aguardando a juíza sentenciar. 2016 ainda está em trâmite, de 2018 também. Mas isso faz parte da pauta do precatório também, que é a orientação do TCM, TCU e MPU, que esse valor também seja utilizado para quitação, atualização do plano do piso salarial. Viu? Pronto. Oi? Você quer? Tá aqui, pode vir. Você quer que eu leve até você? Quer que eu leve até você? Vamos lá. Teve uma colega nossa que pediu a Erizan para verificar o PASEP dela, que não estava no Banco do Brasil. E aí o colega conseguiu descobrir que o PASEP dela estava depositado na Caixa. E ela falou assim: a Erizan, você vai com o seu CPF que seu dinheiro está na Caixa. Aí ela disse: poxa, eu ainda tenho que ir ao banco pegar meu dinheiro? Aí só falta a Jones agora. Você quer que eu limpe para você, meu irmão? Eu queria limpo. que ela me desse uma procuração que eu ia lá sacar. Tem vaga aqui, tem ali. Reajuste. Cópia do censo escolar. Edmara, sobre o censo escolar, quer falar agora? Pessoal, aqui não tá calor não, entre que tem vaga aqui. Aqui na frente tem vaga, tem cadeira e não está calor, pode entrar. Cópia do censo escolar. Bom, enquadramentos. Gente, com relação ao enquadramento, segundo o procurador do município de Serrinha, a Secretaria de Educação, ela está com um quadro de pessoas à disposição, de profissionais do magistério à disposição, tendo em vista o fechamento de algumas escolas. Aí nós fomos convocados através de um decreto com relação à comissão de enquadramento, onde a representante do sindicato é Perla Mascarenhas. E ficou informado que a indicação
da PLB, que seria a senhora Cláudia Dias, ela se negou a participar dessa comissão e ela indicou outra pessoa, a entidade indicou outra pessoa, que a Comissão de Educação não acatou por estar respondendo o inquérito administrativo de coisas erradas que andou fazendo. Então, a comissão de enquadramento não está funcionando porque a outra entidade não indicou ainda o representante para se fazer análise, tendo em vista também que a juíza, teve uma colega que me procurou com um processo já, com uma liminar, pedindo que a comissão se pronunciasse com relação à questão dos critérios que essa comissão deveria deliberar. Esses critérios estão na Lei 749/2007. Só que a comissão não se reúne por conta, segundo a gestão, da ausência deste representante na comissão. Então, nós estamos aguardando a gestão resolver o problema dos componentes da comissão para que seja feita a deliberação com relação à questão dos enquadramentos. Quem tem processos judiciais com relação ao enquadramento devem acompanhar junto com seus advogados para ver como é que estão, como é que os procedimentos. Muito se fala com relação à questão dos desdobramentos, alguns colegas requerendo desdobramentos, só que os profissionais que estão em disponibilidade, a escola de Vila de Fátima mesmo fechou, aí nós temos alguns colegas que estão sendo reordenados para outras escolas e outros horários. Não é isso, Johnny? Isso. Então, a gente está esperando que a Prefeitura nos dê o retorno com relação à questão do reordenamento da rede. Mas, enquanto a comissão de enquadramento não funcionar por ausência de um representante da PLB, a gente não pode deliberar nada, a não ser que a Prefeitura tome a decisão unilateral e convoque a comissão sem esse representante legal. Quem tem processo comigo, tem meu número e direto eu estou em contato. Estou olhando mais porque a maioria do grupo está ali. Os processos estão tramitando normal. Já apresentei a réplica, o que é a réplica? A resposta da contestação apresentada pelo município, já me manifestei. E após aí, tudo indica que vai ficar concluído para a sentença. Viu? Tem uma ou duas servidoras que eu ainda estou em prazo, o prazo ainda vai vencer no início do mês que vem, mas eu já vou apresentar essa semana para poder adiantar. Não, você já foi apresentado, viu? E eu vou ressalvar também que os processos judiciais, eles vão caminhar independentemente dessa comissão. A comissão é para análise do pedido administrativo, judicial é diferente, viu? Pronto. Tem a questão do censo que fala sobre enquadramento e Edmara vai utilizar a palavra, sendo nossa representante da educação e da área jurídica do Sismos. A palavra é sua. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olha só, quando a colega pediu para colocar aqui o enquadramento, eu disse, Justina, a gente joga junto aí, porque tirando esse pessoal que está no processo, a gente tem que pensar no enquadramento, né, no sentido geral daquelas pessoas que trabalham há anos e tal. Então, eu disse, Justino, para a gente falar de enquadramento aqui, a gente vai ter que falar de reordenamento. E eu quero trazer para vocês, assim, eu faço parte com Perla e Adriana, do monitoramento do PME aqui da cidade, né, do município. E um dos pontos questionados em várias metas que não foram alcançadas, foi sinalizado pelo sindicato, sim, que na ausência do contato com o censo escolar, ou até mesmo recadastramento, fica difícil a gente acompanhar e saber a realidade do município. Por exemplo, o PML traz algumas porcentagens, mas eu quero saber quantos professores graduados em números eu tenho, e a gente não tem acesso. Então, pensando nisso, o sindicato pensou em algo, mas a gente não vai conseguir sem vocês. A proposta, a ideia foi a seguinte: todo ano, nós professores, os professores que estão em sala de aula, não fazem seu censozinho escolar? Não tem aquele papelzinho que vai para lá para preencher? Não vai? Tem uns até que recebem por e-mail, estou certo ou estou errado? Não é assim que é feito? Seria possível a gente sair daqui, se vocês concordam,
quando vocês fizerem esse censo, que vocês tiverem acesso a esse papel, vocês encaminhar para que a gente faça o banco de dados do SISMO e a gente acompanhe para que a gente saiba quantos professores estão trabalhando, graduação, pós-graduação, a gente possa acompanhar isso e muito mais coisas que muitas vezes a gente pensa que com o censo a gente não descobre, e a gente descobre muita coisa positiva para a gente. Então, como eles não cedem os papéis para a gente, vocês acham interessante que vocês mesmos encaminhem para o sindicato uma xerox ou enviem por e-mail uma cópia desse censo todos os anos a partir de 2018, sim ou não? Quem gostaria de dizer alguma coisa sobre isso? Oi? Pode enviar também, porque a gente tendo uma parte, a gente sabe chegar até o restante, isso é o mínimo. A gente poderia deixar em aberto, ou poderíamos fechar. Eu gosto de deixar as coisas em aberto, pelo menos na questão do censo. Primeiro que a escola não é feita só de filiados. Nesse ponto, nós não estamos pensando exclusivamente no professor ou nos 40%. Nós estamos pensando no corpo escolar, nós estamos pensando na qualidade de ensino da nossa educação, que está decaindo, estamos perdendo emprego por conta disso e ninguém acorda. Quando a gente está pedindo o censo, a gente quer acompanhar a realidade, capacitação dos professores. E é claro que a gente pode mexer aí em muitas coisas. Eu sei que tem colegas que talvez não queiram colaborar, porque talvez estejam aí com alguma coisinha errada. Eu estou falando para as pessoas de bem, as pessoas que querem andar certo. Eu não estou falando aqui para as pessoas que não querem caminhar certo. Eu quero propor aqui algo que a gente possa caminhar para um bem, não só nosso, mas também dos outros seres humanos que estão ali, que são as crianças, os adolescentes que estão ali. Quem pensa diferente não tem problema, é só discordar. Aqui é uma assembleia, uma votação, né? Então, a proposta é que o censo, é uma proposta de que vocês encaminhem para a gente o censo. Sim. É interessante, muito bem. Sabe? Não, nós teremos um sistema que vai funcionar, o sistema vai funcionar, e nesse sistema, não somente esse tipo de cadastro vai estar presente, como outros. Então, eu estou pedindo assim, de uma parte mais simples, porque eu não sei se o censo já foi feito esse ano, já foi? Mas vocês não ficam com cópia do... Eu costumo ficar com cópia do que eu assino. Tudo que eu preencho, eu tenho cópia na minha casa. Se mandar eu assinar qualquer censo, eu tenho cópia. Então, o que é que vocês acham? Quem... Diga. Eu não confio... Eu, Edmar, aqui, não sei vocês. Eu não confio na gestão. E nem nessa, nem nenhuma outra. Eu prefiro confiar em vocês. Se vocês não quiserem, não tem problema. A gente não faz. Olha, gente, isso foi levado, prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. Isso foi levado para o Plano Municipal de Educação, para o Fórum Municipal. Eu faço parte da Comissão de Notificação e Nota Técnica. Isso foi levantado, que muitas questões do PME não podem ser avaliadas porque nós não temos acesso ao censo e nem ao recadastramento de vocês. É uma questão que mexe com muitas metas, você entendeu agora? O fórum, o Conselho Municipal não tem acesso ao censo. Eu estou dizendo a vocês, se vocês querem um caminho para ajudar a gente a caminhar e buscar, montar esses dados, ou se for difícil para vocês, não tem problema, a gente deixa como está, a gente continua pedindo em ofício, e o dia que eles quiserem mandar, eles mandam. Mas o que eu estou pedindo é para montar um banco de dados anual, que vai estar registrado... Tem que ser anual. Sim, mas quando você registra esses dados em um computador, em um programa de computador, você não alimenta um banco de dados, não? Sim, aí você está pedindo que o servidor ele venha até o SISMO fazer o cadastro. Eu não entendi a sua sugestão. Então, só acho que só eu estou dando possibilidade do servidor nos encaminhar para ser feito o banco de dados. Pronto. Quem quiser pessoalmente, pode ir lá. Quem não tiver tempo, não tem tempo, não tem condições, enfim, pode mandar por e-mail? Pode. Entendeu o que eu quis dizer? É chegar até o SISMO, eu só quero que chegue até a gente.
E só pode chegar até a gente se vocês encaminharem. É só uma proposta. Para a gente montar o nosso banco de dados que vai ficar à vista de todos vocês. É só isso que eu estou pedindo. A gente quer montar um banco de dados, mas nós não temos acesso ao que eles não passam. Eles passam porcentagem. Porcentagem não serve. Algumas sugestões. Você tem a folha de pagamento no TCM. Está lá todos os servidores, quem é do sismo, quem não é, se tem pós-graduação, o nível que está lá. Está lá tudo explicado. Outro detalhe, é só criar um banco. Pegue alguém que detém a questão de informática, cria com foto digital, preenche esses dados no próprio sismo, faz uma convocação dos servidores, tem um meio de comunicação para fazer isso aí, convoca todos os servidores e preenche. Aqueles que tiverem interesse, sim, vão levar as informações. E os que não tiverem, não irão levar, claro. E outro detalhe, esse censo aí, ele é anual, sim. Ele é do MEC, às vezes a gente preenche. Mas ele é feito em papel. Deixa eu terminar, companheira. Aí, às vezes, a gente não consegue, inclusive, sequer realmente ter acesso a esses dados. Mas a sugestão é essa, é tão fácil se criar, cria um programa e lá a gente preenche as informações, convoca o servidor. Com senha, seria isso? Não há necessidade dessa burocracia toda não, companheira, é só criar um banco de dados. Criar um banco de dados, procure alguém que domine informática, que o cara não te cobra nada. Se eu soubesse, eu faria isso. Pronto. Boa noite, colegas. Eu queria saber se o sindicato já solicitou a folha analítica à prefeitura. A folha analítica de pagamento. Não só o sindicato, como a Câmara de Vereadores, ninguém nunca apresentou. Tentem novamente, busquem, solicitem, peçam, exijam, mas nós precisamos dessa folha analítica, é a única fonte de dados que tem informação completa sobre cada funcionário. Tem um vereador que faz parte da Comissão de Educação, né? Através de vereadores, o conselho, se o Conselho de Educação solicitar, o prefeito não vai negar. Está aí uma sugestão. O sindicato pediu, ele negou, pede para o Conselho de Educação solicitar. Eu tenho certeza que ele não vai negar para o Conselho de Educação. Uhum. Pronto? A sugestão de Genivaldo, porque Edmara está pensando com relação à questão do... Inclusive, ela fez a ficha já, mas pode ser feito também. A gente pode criar o site e lá vocês podem acessar e digitar os questionamentos, os critérios, tudinho que ela colocou. Talvez por uma legitimidade até, para que a gente possa cobrar no futuro alguma ação junto ao Ministério Público. Aí a gente vai pedir essa informação, que quem vai preencher vai ser responsável por essa informação. Por isso que ela fez a ficha manual, que vocês vão assinar, entendeu? Os servidores de cada escola vão assinar quais são os conteúdos que ela está requerendo. Mas pode ser feito através do site, falar com o Isaac faz o site com a questão do preenchimento da ficha. Vou pedir a ele um prazo para que a gente possa fazer isso. Perfeito. Bom, a questão da promoção horizontal, já falamos. Agora a questão dos precatórios. Gente, dia 4, a gente gostaria de inaugurar a sede do sindicato dia 30, mas a construtora informou que o material que eles precisam para finalizar, as portas não chegaram ainda. Então, dia 4 de junho, segunda, 5 horas da tarde, façam presente na inauguração do sindicato. A gente vai pedir para algumas autoridades se fazerem presentes, eu acho difícil ir. Mas seria bom, porque vocês precisam conhecer a casa, a nossa casa, a casa de vocês. Esperamos nós que todas as nossas reuniões agora sejam feitas na nossa sede, Rua Macário Ferreira, 896, subindo aonde hoje é a sede alugada. Então, esses dias
dependendo daquilo que vocês vão determinar com relação a nosso trabalho, a campanha salarial de 2018, que vamos fazer ou não, dependendo da vontade de vocês, assembleias extraordinárias, nós vamos fazer a mudança para lá. E dia 4 a gente inaugura a nossa sede do sindicato, que é de vocês, certo? Chegou dois questionamentos. Um é em relação a quem tem aluno especial, que consta na lei os 20% de gratificação. Todos sabem que a gratificação de sala de aula ela foi suspensa em 2012. Então, o que é que a gente orienta? É direito? Mas a gente orienta que solicite no protocolo, administrativamente, aguarde o período da resposta. Caso não derem a resposta ou seja negativa, ação judicial. É o caminho que está se tomando. Outra questão é quem está fazendo 5 anos. Tem alguns educadores e alguns educadores auxiliares e coordenadores pedagógicos que estão fazendo 5 anos, completando e acaba a gestão não pagando o quinquênio, que é automático. Aconteceu mês passado de algumas completarem e não receber. Aí o sindicato encaminhou um ofício e foi pago até o mês retroativo. Então, quem está completando ou já completou 5 anos, preste atenção. Eu completei 5 anos esse mês. Procura o sindicato, coloca os nomes, que a gente faz um ofício para lembrar lá a gestão, para eles pagarem já esse mês, para não ficar, não paga, e vocês às vezes esperam e não paga, e vai no sindicato, antecipa a ação, vai lá no sindicato, completei 5 anos, tal data desse mês. A gente pega os nomes e encaminha um ofício para eles pagarem o quinquênio a partir do mês que vem, certo? O pessoal, os porteiros que trabalharam janeiro, fevereiro e março, que não receberam à noite e abril, por favor, nos procurem, eles vão pagar. Agora, a desculpa de um dos coordenadores é que teve porteiro que não foi trabalhar e está cobrando. Se não foi trabalhar, não recebe. Agora, você pegar toda a categoria e não pagar ninguém, está errado. Então, a gente já conversou com o Jean, que é o responsável por pagamento lá na Secretaria de Educação. Os porteiros que trabalharam à noite, janeiro, fevereiro, março e abril, nos procurem para que a gente possa encaminhar os nomes. Caso eles contestem que Justino não trabalhou à noite, eles vão ter que provar se eu estava lá ou não, certo? Porque se você está trabalhando à noite, o chefe dos porteiros diz que não trabalhou, tem que ter prova. Se não trabalhou, corta o dia mesmo. Presidente, agora, se trabalhou, tem que receber. Tá certo? Presidente, deixa eu passar uma informação aqui. Não existe essa história de porteiro não trabalhou, deixou de trabalhar. A conversa, inclusive, cadê a Câmara aqui? O coordenador dos vigilantes e porteiros passou para o próprio prefeito que só 2 vigilantes concursados realmente como vigilantes, só esses 2 estavam bagunçando, os demais todos trabalham corretamente. Na escola que eu trabalho, a Eliezer não deixa de passar. Cadê os porteiros? Tá aí. Essa semana teve fiscalização de novo, pegou alguém em falta? Todo mundo trabalhando. Então essa história eu disse ao próprio prefeito. Essa história não colou, cortou essas horas extras que paga, no valor de R$ 262,50. Para mim, sincero e honestamente, olhando aqui para a Câmara, foi para fazer o São João. Outra história não foi, não venha para cá com conversa para meu lado, não. Como é que eu boto um coordenador de vigilante e porteiro, vou para o cara e digo, e aí, velho, o pessoal está trabalhando, o cara diz, tá, só tem 2 bagunçando, no universo de quase 100 pessoas, aí vai querer me fazer de idiota, certo? Economizou para gastar no São João ou no raio que o parta. Agora, essa história de que não trabalhou é mentira e o pessoal tem que receber sim. E Justino já chamou aí colegas porteiros, por favor, se dirijam ao sindicato, certo? Para cobrar essa devolução do dinheiro aí. A notícia é boa, diz que vão devolver, vamos ver se realmente vão devolver. Pronto.
não esqueça que temos que desenvolver estratégia da campanha salarial 2018. Precatórios. Vamos lá. O que nós precisamos discutir com relação a precatórios? A ação do Fundef com relação ao 98-2006, o processo em si 2001-2004, eu ainda acho que esses recursos de 100 milhões e 800 mil não é de 98 a 2006, é de 2001 a 2004, portanto tem mais dinheiro ainda. Entendeu? É isso que eu quero dizer a vocês. O pessoal estava falando em volume, 96 milhões, aí o outro falava assim no grupo das fofocas. É porque teve correção. Claro que tem correção. Cadê a sentença judicial que diz que esses 100 milhões e 800 mil é com relação ao período de 98 a 2006? Não tem. O processo que está lá é 2000 a 2004. E o restante, é isso que a gente tem que futucar. Aí vem... Chegou. Esses recursos foram, o Tesouro Nacional, através de uma sentença judicial, foi encaminhado para as contas da Justiça Federal de Feira de Santana. Não chegou aos cofres do município de Serrinha ainda. Por que não chegou? Porque existem uma série de precedentes para que esses recursos sejam liberados. Uma vez... para pagar, e nós somos o quarto desta fila, mas, sabiamente, Deus sabe como, a juíza federal, Tribunal de Justiça da Bahia, não tem nada a ver com precatórios. Precatórios, gente, verba, o Fundef, é Justiça Federal. Aí o pessoal estava botando nos grupos que o dinheiro já estava, que foi no fórum, que o pessoal do cartório disse que já estava na conta. É cuiuda, como dizia o povo antigamente, a gente quando brincava de bola. Na Vera, é mentira. E os recursos estão aprovisionados, sim, na Justiça Federal de Feira de Santana. Dá mais de 100 milhões, não é 96, 98. Existe uma ação de uma entidade aqui que não tem representação legal no município de Serrinha. O que a lei diz? O Estatuto do Servidor Público regulamenta as questões com relação ao nosso serviço. A Lei 690, ela é de 2006, é para todos os servidores, tanto da área administrativa como da área da educação. E o parágrafo único está na internet, está no Diário Oficial. Parágrafo único do artigo 259 da Lei 690. São assegurados ao servidor público os direitos de associação profissional ou sindical. Parágrafo único será o Sindicato dos Servidores do município de Serrinha, entidade sindical de representação de todos os servidores deste município. O que acontece? Quem representa os servidores no município de Serrinha, públicos, é o SISMOS. Nós não temos na PLB nem CNPJ, nem junta comercial, nem inscrição municipal. Por quê? O artigo 8 da Constituição diz que só pode haver uma entidade de classe de representação no município. Logo, nós sabemos que vários escritórios de advocacia no Brasil todo, ação em Fortaleza, em São Paulo, eles estavam de olho nos honorários advocatícios de verbas como o Fundef. Pois imaginem vocês um escritório de advocacia pegar 20% dos 100 milhões e 800 mil de vocês. É interessante. O que foi que o Supremo fez? Cortou. Quem vai definir os honorários advocatícios destes processos não é por aí como eles querem. Quem vai definir é o próprio Poder Judiciário ou o juiz que vai deflagrar a sentença. Logo, 10, 20, 5% de 100 milhões, quem não quer? É ação fácil, é dinheiro no bolso, porque o direito está garantido. O que diz a lei? Fundef, Fundeb, 60% dos recursos do Fundeb devem ser destinados aos profissionais do magistério.
Poxa, Júnior, eu sou porteiro, eu sou vigilante, eu sou merendeira, eu não faço parte desse bolo dos 60%? Não. Vocês fazem parte dos 40% que é custeio. Poxa, Júnior, não tem como pegar um pouquinho dessa grana para mim também, não? Se o gestor, como o Dicipó fez, quiser dar uma gratificação para vocês, pode. Ele não é obrigado a fazer, porque é custeio. Custeio não é só o pagamento de salário, é construção, é reforma, é pintura, é compra de veículos. O que nos importa é brigar pelos 40% para que o gestor se sensibilize e gratifique os profissionais de apoio da educação, uma vez que são merecedores que a escola não funciona sem eles. E os profissionais do magistério sabem que 60% desses recursos pertencem a vocês e que ele será obrigado a pagar. O problema é a forma como será pago. A forma. E aí, Justino? Eu sou funcionário do concurso de 2006. Eu tenho direito? A verba, existem questionamentos. Respeito todas as opiniões contrárias à minha opinião pessoal. E outra, eu disse e repito, talvez dentro dos sucessos que tivemos dentro dos movimentos de ordem social, é que eu sempre gostei de trabalhar pela vontade da maioria. Já tive pessoas revoltadas comigo por conta das derrotas no processo de escolha. Eu já fui prejudicado com relação ao processo de escolha, com relação à questão da minha função de fiscal de tributos. Mas se a maioria decidiu que tinha que ser dessa forma, a gente tem que respeitar a vontade da maioria. É verba indenizatória? Não. Essa é a opinião de Justino. Otto pode dizer que sim. O que são verbas indenizatórias? Justino entrou na justiça por um processo que lhe é de direito, porque eu fui penalizado com relação àquilo. Eu, Justino, eu vou receber a indenização por um dano que me foi causado. Só que não foi Justino que entrou com a ação para ter direito aos recursos do Fundef, porque Justino não tinha personalidade jurídica nem capacidade para exigir do MEC que fosse feito o pagamento dos 60% dos recursos que deveriam ser destinados ao município de Serrinha. Quem é que poderia fazer isso? O município, a cidade. O dinheiro é da cidade, é do município, mas a lei do Fundef diz que parte desse dinheiro é do profissional do magistério. Justino, eu sou de 2006, eu sou de 2012. Eu sou profissional do magistério. O prefeito pode me pagar se ele quiser? Pode. Ele vai fazer dessa forma? Não sei. O que é que nós vamos propor ao prefeito? É isso que eu vou ouvir de vocês. Profissionais estão aqui presentes. Se os recursos devem ser pagos a profissionais do magistério do município de Serrinha, quem é que tem direito a esses recursos? Professor, diretor, vice-diretor, coordenador, todos os profissionais que recebem pela folha dos 60%. E aí eu quero ouvir de vocês. O que nós podemos fazer? Existe uma ação de uma entidade que não tem representação legal, que vai nos prejudicar. Nós temos um processo de 2001 de redução de salário do prefeito Antônio Josevaldo Lima. Ele reduziu o salário de 40 e poucos servidores e nós ingressamos na justiça. Em 2005 nós ganhamos, ele recorreu, em 2013 foi para a justiça da segunda vara, ganhamos. Em 2015 mandou fazer os cálculos, fizemos os cálculos. Em 2016 para pagamento, e até hoje nós não recebemos. Justino, nós estamos em 2018, o processo é de 2001.
O que é que nós temos que fazer para ter direito a esse acesso a um dinheiro que é do profissional do magistério? É deixar uma entidade sem representatividade, fazer com que o Tribunal de Justiça, na sua inércia, incompetência e imoralidade, faça com que a gente passe mais 17 anos, como é o nosso caso, para receber aquilo que é de vocês? O que é que vocês propõem ao sindicato? Entrar com ação para tentar inviabilizar esse bloqueio que foi feito para que nós possamos ter acesso? Justino, isso não é prioridade da prefeitura? Poderia até ser, acho que será. Mas será que não, os interesses é para agora? Nós estamos com recursos lá que pertencem 40% ao município, são 40 milhões de reais. E nós temos 60 milhões lá que são dos profissionais do magistério. O que que vocês, enquanto que têm acesso e têm direito a esses recursos, pode pedir ao sindicato, que é uma autoridade legal, por vocês, que nós somos 1.300 servidores filiados, nós somos a maioria, temos registro no município de Serrinha desde 95 enquanto sindicato e mais 2 enquanto associação. CNPJ, temos cartas, temos registros. Temos uma luta e temos uma história. Quem já viu outra entidade ir para a rua pedir reajuste de salário ou ligar pelos direitos de vocês? Sem o sindicato, se não for o sindicato. Então, eu quero ouvir de vocês. O que que o sindicato vai fazer com relação a esse bloqueio que a PLB entrou? A PLB entrou com bloqueio sem autonomia, sem respaldo legal e na defesa de uma entidade de organização de advogados que querem apenas os honorários advocatícios e encher o bolso de dinheiro e vazar. O que é que nós queremos de vocês? Que vocês nos autorizem ou não a derrubada desse processo da PLB. Certo? Por favor, eu vou pedir, nós vamos fazer 3 votações. Essa votação principal para derrubar esse bloqueio que a PLB instituiu. Ou não. Você, Givaldo, minutinho, Erizam, por favor. Você é filiado à PLB? E a PLB? Sim, você é filiado à PLB? Você veio defender os interesses da PLB ou seus? Não. Olha só. O que foi que Cláudia Dias e Silvia Morgado fez em 2006, em 2016? O que foi que Cláudia Dias, Silvia Morgado fez em 2016? Proibiu Emanuel de ser dirigente do sindicato dos Sismos porque era filiado à PLB. Manipulou o estatuto de última hora para impedir que o colega participasse do pleito. Ou você se decide, ou você é representando ou representado de uma entidade, ou é de outra. Certo? Porque esta aqui vota, tem respaldo para votar, porque somos bandeiras de luta. Agora, o cara entra com bloqueio para pegar honorários advocatícios, ludibriar, inclusive, colegas nossos, para dizer que a contribuição sindical será imposta da vontade da maioria. É um interesse individual, gente. Está aí a reforma sindical. Não é mais você obrigado a ser sindicalizado. Você não precisa ter do seu salário 1 mês de abril descontado dos seus vencimentos, como eles faziam. O sindicato cobra 1% do salário base daquele que quer permanecer filiado, e não daquele que quer permanecer explorado por uma entidade que não tem representação legal. Que não pode, eu não admito que um colega meu seja explorado por uma entidade que não tem registro. Como é que eu vou dizer, olha, eu me defendo uma classe, eu vou fundar uma associação dos boleiros da Chapada. E essa associação dos boleiros da Chapada vai se achar no direito de reivindicar o pagamento do Fundef de vocês e vou entrar com processo de bloqueio na justiça? Com que base legal essa associação de boleiros tem isso, já que não tem registro nenhum? Entendeu? É por isso que eu digo a vocês, vocês me autorizam, o Sindicato dos Servidores do município de Serrinha, a entrar com a petição para derrubar essa liminar, esse processo que a PLB entrou com relação ao bloqueio desses recursos do Fundef, sim ou não? Quem é a favor, levanta a mão, por favor. Quem é contra que o sindicato entre na justiça para manter o bloqueio?
Passo. Agora, os interesses seus são da PLB ou do servidor? Pronto, assim que eu terminar de falar, você conclui. Pois é, no momento certo você fala. Existem 3 votações que eu vou colocar. Eu só quero ouvir a vontade da maioria. Não estou cerceando o direito. Um minutinho. Você vai ter todo o seu direito de falar. Bom, a segunda votação é com relação à questão do pessoal. Quem é, no município de Serrinha, quem tem direito aos recursos do Fundef? Quem são esses profissionais do magistério dos 60%? Professor, diretor, vice-diretor e coordenador, e da época, os aposentados, portarias e contratos. Observem para vocês com relação à questão. O que é que vocês têm que colocar agora? Você vai falar, parceiro, no momento que Você vai falar no momento que eu posso concluir? Eu posso concluir? Claro, mas eu posso concluir? Meu irmão, eu posso concluir? Eu não estou direito da minha fala agora? Agora não é o direito da minha fala? Você vai ter o direito da sua fala no momento certo. Deixa eu concluir a minha. Vou colocar em questão de votação. A análise é de cada um, meu irmão. Ou só você tem razão? Quem está elevando a voz é você. Não, meu filho, cada um aqui é um agente pensante. Pois é, a votação vai dar continuidade, parceiro. Você vai falar no momento que eu terminar de concluir a minha fala. Você falará após a minha conclusão. Pessoal, com relação à questão de quem tem direito ao pagamento dos precatórios, nós temos uma discussão interna dentro do sindicato. Já foi colocado por alguns servidores que o pessoal da época, eles querem que só eles participem da divisão deste bolo. E os outros profissionais nos procuraram para ver a possibilidade de lutarmos por todos os servidores do magistério efetivos e concursados até hoje. Aí eu gostaria de ouvir a resposta de vocês. Quem é a favor que o sindicato lute para que tenha acesso aos recursos do Fundef todos os servidores do magistério? Podem levantar a mão. Obrigado. Quem é a favor de que apenas o pessoal da época, que o sindicato lute por esses servidores, só da época? Por favor, levante a mão. Obrigado. Deixa eu concluir, assim que eu concluir você fala. Pode escrever, Givaldo e Edna. Nós temos agora uma colocação a fazer. Eu posso terminar a palavra e vocês falam. Vocês estão me autorizando, a entidade é defender os interesses de todos os servidores do magistério de todo o período, até o concurso de 2012, não é isso? Que tomaram posse em 2012. Todos os servidores dos 60%. É isso? Estou satisfeito com a vontade de vocês. Agora nós vamos para 2 colocações que eu gostaria que o doutor Felipe esclarecesse aqui algumas situações. Pode ser, doutor? Oi? Não. Vamos concluir. Professora Vani depois. Givaldo, Edna e Vani. Doutor Felipe? Pronto. Givaldo, Edna e Vani. E Fernanda. Fernanda, né? E Fernanda. Edna, faça o favor, venha para cá. Boa tarde. Boa tarde, gente. Bom,
Primeiro o seguinte, eu quero deixar claro o seguinte, eu não falo pela PLB e nem falo pelo Sismo. Embora eu seja servidor filiado em ambos, mas eu respeito os espaços democraticamente de cada um. Pela PLB fala presidente ou coordenador da PLB. Não entro nesse mérito. Pela direção do Sismo fala você, os diretores. Agora, enquanto servidor, legitimamente, né, filiado, eu falo nos espaços respeitando, inclusive, aquilo que é elemento basilar, que é o elemento constitucional. Ou seja, a Constituição nos permite. Eu posso ser servidor na esfera estadual e federal e municipal e optar não ser filiado em nenhum partido, que eu discordo. Eu, inclusive, não faço essa defesa de desfiliar de partido, de desfiliar, desculpa, de sindicato, certo? Mas respeito também aqueles que optam em filiar na esfera federal e municipal, federal e estadual. Isso a Constituição lhe garante, não pode ser tolhido. E segundo, uma proposição, até onde eu sei, enquanto cidadão, enquanto servidor público, enquanto gestor que já fui, toda proposta que é colocada em votação tem que se dar o direito do contraditório se manifestar. Você foi edil, você foi vereador e sabe disso. Nenhum presidente de Câmara pode colocar uma proposta, nem o presidente de Câmara, por mais legítimo que seja, embora seja autonomia sua pauta, não pode impor para os seus colegas edis votem essa pauta sem ter o mínimo de debate. Da mesma forma aqui, até para legitimar a sua posição. Não é que eu seja contra, não. Já teve. Não sou contra, não. O debate foi feito mas nas anteriores. Não, aí não é debate. Aí é monocracia. Você está sendo monocrático nas posições para impor a legitimidade a uma categoria, companheiro. Que é isso? Logo você que é conhecedor da legislação, que é defensor ferrenho da legislação, me desculpe. Bom, mas eu tenho que fazer esse esclarecimento para explicitar, para que as pessoas compreendam de fato aquilo que está sendo feito. Para a gente não ser levado, quem está, vocês aqui, eu me abstive. Embora eu seja favorável a uma das proposições, mas me abstive da metodologia como foi feito. Eu não posso assinar um cheque em branco para ninguém. Já fui gestor público e sei disso. Não assino para ninguém. Então aqui está se assinando um cheque em branco sem ouvir o contraditório. Não sou eu não estou falando de PLB, não, estou falando de servidor público. Bom, eu, pessoalmente, defendo, inclusive, do ponto de vista do precatório do FUDEF, que seja assegurado aquilo que a legislação emana. O TRF4 definiu, TRF1, desculpa, que é a região feira, definiu que vai pagar os precatórios mediante critérios tais e tais e tais. Eu não vou contestar, não vou contestar. Agora, do ponto de vista político, para aglutinar a categoria, eu defendo que todos percebam os vencimentos do FUDEF. Embora eu acho que é legítimo quem trabalhou de período tal a período tal. No caso, fala de 98 a 2006, outros falam de 98 a 2007. Inclusive, para mim, cai por terra aquela proposição que você coloca de que foi relacionada até 2004. Não procede, porque, na verdade, não se aplica o recurso que está aí, é referente até 2007. Não é 2004, não. É bom deixar claro. Aqui, enquanto servidor, eu posso ter minha opinião, mas enquanto entidade, eu tenho que falar baseado naquilo que é verídico perante a Constituição. Não vamos cair em determinados engodos para a gente não criar conflitos ainda entre a categoria. Então, por que eu defendo que sejam pagos a todos, inclusive os do concurso 2011, coordenadores e educadores e coordenadores de creche? Porque eu acho que isso legitima a força da categoria. Estrategicamente é correto. Sou favorável. Agora, considerando alguns critérios basilares. Primeiro, tempo de serviço. Segundo, carga horária dos servidores. E terceiro, considerando que esses não podem ter os mesmos direitos de quem está dentro do critério estabelecido pela lei. Eu acho que é isso que deve ser combinado. Então, isso precisa ser votado, as pessoas tendo clareza do que está votando. Eu não voto em nenhum candidato se eu não conhecer a proposta dele. Eu não posso fazer isso, tá? Então, aqui não é diferente nesse sentido. Então, para concluir, a minha sugestão é essa, reitero isso. A questão de bloqueio, eu não vou entrar nesse mérito se a entidade A é legal, se a entidade B não é legal. Quem cabe dizer isso, primeiro, é o Ministério Público, ponto. Segundo, os servidores que vão legitimar as entidades. Não cabe aqui a gente estar entrando na briga do rochedo e do mar
a Ostra tem que pagar essa briga, eu acho que não deve entrar nisso. Para mim é o seguinte, o que é que os servidores definem como estratégico? Ponto. Que os 101 milhões sejam assegurados 60% para os profissionais do magistério. Pronto. Isso aqui não deve se titubear, isso aqui não deve se negociar 1 milímetro. E outra proposta que eu queria fazer aqui, que os 40% possa ter uma gratificação. Não é, digamos, uma obrigação. Deixa claro, o Justino falou isso aqui e compreendo. Não é obrigação de nenhum gestor. Mas do ponto de vista, né, de que adianta construir a escola se não tiver os servidores 40% que vão limpar, que vão fazer a merenda, que vão cuidar da portaria. Então, nesse sentido, eu defendo que dos 40%, um percentual o sindicato sinalize. 20%, 10%, vamos fazer um rateio entre os servidores 40%. Essa era a minha proposta e deixar claro, não representa aqui entidade A nem entidade B, representa meu ponto de vista enquanto servidor público municipal, enquanto professor municipal. Gente, nós não discutimos os critérios com relação à questão de tempo, de qual é a ideia, plano de cargos e salários, quem tem mais tempo, mas isso a gente não discutiu ainda. O que a gente discutiu aqui foram as pessoas que a gente vai lutar pelos direitos. Certo? Vamos lutar pelos direitos de todos os servidores do magistério. Agora, a forma, vem cá, qual vai ser dividido de forma igualitária para todos? Eu acredito que não. O que a gente pode fazer? Colocar, inclusive, em assembleia, para ouvir os servidores, com relação à questão como se dará, porque nós temos servidores que só trabalharam 2 meses, nesse período todo. Como profissional, será que ele vai ter o mesmo direito que quem tem 25 anos de serviço? Nós não discutimos isso. Nós não discutimos. Edna? Boa noite, gente. Já foi até esclarecido o que eu ia falar. É que eu acho um absurdo um diretor e vice-diretor entrar agora, no mês de maio, e ter direito, gente. É um precatório. Eu acho que tem direito, sim. Diretor concursado, que está... Não é? Mais um diretor. Entrou agora em maio, gente. Diretor e vice-diretor receber precatório, pelo amor de Deus. Eu acho que isso tem que ser votado e não é isso, viu, gente? Viu? O que eu posso dizer, gente, é que direção e vice-direção recebem pelos 60%. E o que é que diz a lei? O dinheiro é dos profissionais dos 60%. O MEC diz que os recursos dos 60% devem ser pagos a diretores, coordenadores e vice-diretores nomeados. Não sou eu que estou dizendo, está na lei do Fundeb. E do Fundef era assim também. Entendeu? Fernanda? Boa noite, gente. Eu mais 16 pessoas que pedimos adiamento de posse. Eu sou concursada do concurso de Ferreirinha de 2016. E eu e algumas pessoas... 2006, desculpe. Só que antes eu trabalhava como contrato. E aí, inclusive, entreguei minha documentação lá no sindicato, que comprova que eu era contratada durante toda a gestão, uma parte de 4 anos, no período de 2002 até 2005. Enfim, passei no concurso, só que na época, eu mais 16 pessoas, que eu não sei se tem alguém aqui, não tínhamos a documentação e pedimos adiamento de posse e foi concedido. Nós tomamos posse em maio de 2007. Aí eu fico assim, se for assim, nós iremos dizer que nós seremos prejudicados, porque a gente era concursado da mesma época, mas nós entramos em 2007. E outra coisa, eu vejo colegas que estão numa briga por esse dinheiro, sendo que um dinheiro inesperado. Eu acho egoísmo de parte de muitos colegas da gente aqui, que estão pensando no seu próprio umbigo,
Se você for botar na ponta da caneta, poucos eram concursados naquela época, que um montante maior veio do concurso de Ferreirinha e veio hoje. Então, é muito dinheiro. Será que a gestora vai dar 60, 100 mil? Será que vai ficar rico? Agora, outra coisa que eu penso, de que adianta a gente receber um montante, seja quanto for, e ficar com o salário defasado? Por que não reverter esse dinheiro para atualizar nosso piso e o que sobrar ratear? De que adianta eu receber 50, 10, 20 mil e ficar recebendo essa mixaria? Porque o nosso salário é o segundo pior da região, só pede para Coité. De que adianta você receber um dinheirão e ficar com o salário defasado? Eu não concordo. Gente, as inscrições encerraram com relação à fala. Professora Vânia, pode falar. Gente, eu acho assim, se era um dinheiro, como a menina disse aí, anterior, se está na lei, que é daquela época, eu acho que deveria pagar por tempo de serviço. Entendeu? É porque assim, eu não concordo, me desculpe os contratos, porque é em cima dos contratos que os prefeitos sempre fizeram as falcatruas. É em cima desses contratos que a gente sabe de pessoas que estavam na Folha como contrato, que moravam em Salvador. Todo mundo sabe aqui de pessoas que nem trabalhavam, faziam parte da Folha. Eu acho que deveria pagar por tempo de serviço. A quantidade maior por tempo de serviço, já que o dinheiro foi um repasse de 2000 a 2000 quanto? A 2007. O processo é de 2000 a 2004. Sim. Alguns colegas acreditam que esses 100 milhões representam de 98 a 2006. Sim. E o último concurso do município foi quando? 2011. Como é com a pessoa que entrou em 2011, não teve nenhuma perca salarial naquela época, vai receber o mesmo tanto que eu? Não, é isso não isso que foi eu não discutido. concordo. Isso não foi discutido ainda. Eu não concordo com essa divisão. Que pague uma quantidade, se for para pagar, ao professor da época, de fora da época. Eu não acho egoísmo não, viu, amiga? Porque como é que meu tempo, o salário era deste tamanho, esse dinheiro foi referente àquela defasagem. Como é que eu vou receber o mesmo tanto que o professor que entrou em 2012, 2014? Professor, a princípio eu respeito a fala de todos. Quando o colega está falando, a gente não tem que ouvir? Quando eu puder falar, eu também gostaria de ser ouvido. Em nenhum momento nós colocamos que seria rateado para a igualdade de todo mundo. O que foi que nós deliberamos aqui? Derrubar o processo dos pelegos. E qual foi a outra ideia? De que a maioria que decidiu que todos os servidores do município, 60%, deveria o sindicato lutar por eles. Foi ou não foi? Mais alguma coisa foi votada? A questão dos critérios com relação a quem tem mais tempo de serviço, nós não discutimos ainda isso. Recebemos proposições, inclusive a professora Vânia colocou uma. Qual é a ideia da professora Vânia que está registrada em ata em fevereiro? De acordo com o plano de cargos e salários. Quem tem mais tempo de serviço, recebe mais. Agora, gente, como é que se faz isso? Eu tenho uma colega que era educadora de creche, trabalhou 3 meses, passou no concurso em a cidade do petróleo, Conde, São Francisco do Conde, e foi embora, trabalhou 2 meses. É justo que Vânia, que tem 30 anos de educação, receba o mesmo valor dessa colega que só tem 2 meses? Nós não discutimos isso ainda, e vamos discutir. Essas proposições a gente vai colocar. Aí, se vocês quiserem, a gente coloca agora. Vocês querem que coloque agora? Perfeito. Qual é a ideia? Pronto, a proposição Vânia, artigo Vânia da proposição dos sismos. Vocês aprovam que na luta com relação à questão dos recursos do Fundef, que esse dinheiro, na sua divisão, seja feito de acordo com o tempo de serviço desses profissionais do magistério? Sim? Levantem a mão, por favor. Vou repetir mais uma vez, eu estou ficando grosso.
Gente, vocês autorizam o sindicato a brigar, por favor, ouçam. Vocês autorizam o sindicato a brigar na divisão dos recursos do Fundef com relação aos profissionais dos 60%, de acordo com o plano de cargos e salários, aquele que tem mais tempo de serviço possa receber mais daquele que tem menos tempo de serviço? Sim ou não? Quem quer sim, levanta a mão, por favor. Quem não quer que seja tudo igual, levanta a mão, por favor. Pronto. Pegou? Pegou. Então, a terceira proposição voltada. Com relação à questão do precatório, nós discutimos, essa já é a 4ª Assembleia Ordinária. Podem pegar o estatuto do sindicato, está lá. Nós discutimos 4 vezes, essa é a 4ª, 3 vezes, com relação à questão das proposições de pagamento precatório. Já brigamos, já discutimos, já fomos retados para casa. Como é que não foi discutida as proposições? Nós colocamos que hoje, na Assembleia de Maio, iríamos para votação. Foi ou não foi? Quem participou de todas as assembleias que lá estavam, de janeiro, fevereiro e março, que nós iríamos discutir a proposição neste mês, foi ou não foi? Vocês fizeram conceitos com relação a isso o tempo todo. E aqui agora foi feita a votação. Então, não estou dizendo, não impus a vocês as vontades de vocês. Gene acha que eu sempre estou impondo. Não estou. Eu estou perguntando. Se tiver uma outra maneira melhor, me ensine, porque eu ainda estou ignorante. Boa noite, gente. Quando fala, eu não sou liderança de nada, pelo amor de Deus. Só uma situação. Ele fala que se pague de acordo ao tempo de serviço, né? Ao plano de cargos e salários. Aí eu penso, se quer que abrace a todos, inclusive aqueles que chegaram em 2012, eles ficam como? Não ficam. Dessa forma não dá. Então eu penso assim, todos os profissionais que trabalharam até 2007, que foi a... Espera, posso falar? Posso falar? Todos os profissionais que trabalharam até 2007, que foi época do Fundef, tenha um percentual, porque também teve percas, porque foi de 2007, e te dê um percentual para esse pessoal que chegaram depois de 2011, 2012 e assim sucessivamente, porque a gente precisa entender que nós somos uma classe, uma categoria que é o tempo todo no desgaste, que nossos salários é comprometido com empréstimos, que todo mundo passa por dificuldade, então não é justo, entendeu? Uns receber tantos, outros quase nada. Então, assim, eu acho que deveria ser todo o período do Fundef, um percentual, uma igualdade, e aqueles que chegaram depois, como os meninos de apoio, o pessoal, também tivesse uma porcentagem. Aí sim, porque se for de acordo ao plano de cargos e salários, quem chegou em 2011 não vai ter direito a nada. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Entenderam? Igualdade até o período do Fundef. Vamos deixar de ser egoísta, vamos deixar de pensar no próprio umbigo, porque termina a gente não recebendo nada por questões de briga. Então, todo igual, e depois os demais também tem a seu percentual, merendeiro, o porteiro, o vigilante, todo mundo, porque todo mundo precisa mudar esse quadro, ou pelo menos sorrir um período, depois a gente fica pobre de novo, mas dá pra gente pelo menos fazer o São João. Vamos pensar dessa forma. Não sai não, colega. Ô, Júlio, deixa eu... Felipe. Tem mais alguém querendo falar aí? Eu quero ouvir a proposição da colega. Pera aí, rapidinho. É só pra gente chamar a atenção pra uma coisa. Porque nós não sabemos os valores. Quando a gente coloca que deve ser pago com relação à questão do plano de cargos e salários, nós, 60% de 100 dá 60% dá 60 milhões. Mas essa porcentagem que a colega coloca, nós não sabemos qual é. A gente tem que ter um parâmetro. Por exemplo, quem trabalhou até 2007, uma porcentagem. Quem trabalhou de 2007 a 2018, outra porcentagem. Que porcentagem é essa? É isso que a gente tem que... Por quê? Vai ser o quê? 10 a 1%? Então a gente tem que degustar isso. Materializar essa proposta. Quando o Vani coloca com relação ao plano de cargos e salários, o que vai acontecer? Suposição,
eu tenho 10 milhões para ratear, que fica mais fácil o entendimento. Eu tenho 10 milhões para dividir com os colegas. Vani tem 30 anos de serviço. Multiplica isso por 12 vezes meses trabalhados. Porque você vai pegar hoje o pessoal. Quanto ficaria a totalidade dos servidores em meses trabalhados? Porque aí você poderia fazer a divisão de forma mais justa. Quem tem mais tempo de serviço recebe mais. Quem tem menos tempo de serviço vai receber a mesma proporcionalidade dos meses trabalhados. Por exemplo, Justino tem 100 meses na prefeitura. 100 meses. E Felipe tem 50 meses. É a sua proposta. É mais ou menos o que Vani está colocando. Porque no plano de cargos e salários eu tenho 100 meses. Ele tem 50 meses. Ele não vai receber a mesma forma que eu. Mas vai receber. O quanto, o concreto, o valor, nem eu, nem você, nem ele tem. Então é necessário, por exemplo, nós vamos dividir a quantidade de meses para todos os servidores de acordo com o tempo de serviço. É necessário que a gente analise essa proposta da colega e até lá a gente pode colocar. Eu gostaria, Karine, que você, que os colegas observem a proposta de Karine, está colocando aqui, degustasse ela, para que a gente colocasse em assembleia também. Doutor. Gente, só fazer uma lembrança. Nas outras assembleias, a gente já discutiu isso. Inclusive, no mês de fevereiro, salvo engano, ficou decidido que íamos tentar negociar primeiro com o município para depois partir para qualquer seara judicial. Como já foi falado por Júnior, a ação foi proposta pelo município, para quem tinha legitimidade é quem recebe essa verba. A verba ela vem como uma diferença do repasse que era feito mensalmente pelo antigo Fundef. E ela, tanto o TRF, quanto o TCU, quanto o MPU e os MPs estaduais, orientam que essa verba seja utilizada conforme a lei do antigo Fundef, 60-40. 60% para remuneração dos profissionais do magistério. Só que, infelizmente, o entendimento que vem se consolidando que remuneração não é a mesma coisa que dizer que pegar os 60 milhões e repartir entre os professores. O que foi passado aqui são propostas que a gente está brigando perante o município para que seja aceito e vocês recebam esse abono, baseando inclusive no que diz a Lei 749. De forma alternativa, a gente vem fazendo um trabalho para que esse abono venha de outras formas, como pagamento de licença-prêmio, que isso já é previsto, atualização e pagamento do retroativo do piso salarial, e de outras formas que a gente vai, a partir de agora, definir com vocês. Então, assim, o que é que eu peço? Que fique uma coisa bem clara. Isso são propostas, nós vamos brigar por isso, mas não significa que os 60 milhões vão ser integralmente repartidos entre vocês. Seja feita da forma que for, ou por tempo de serviço, ou só o pessoal da época. Em relação ao processo, o processo faz menção ao ano de 2000 a 2004. Por quê? Ele foi distribuído no final de 2005 e tem que retroagir 5 anos. Você cobra 5 anos por causa do prazo prescricional. 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Entendeu? Só por isso essa menção de 2000 a 2001. Apesar do Fundef fazer menção de 98 a 2007. Entendeu? Se preciso, depois eu complemento alguma coisa. Eu quero saber, do ponto de vista legal, Felipe, aqui a gente não pode trabalhar com achismo, com eu quero, com a minha opinião. Do ponto de vista legal, quem tem direito? O Fundef naquela época cobria quais profissionais? Quem de fato tem direito do ponto de vista legal? Do ponto de vista legal, vamos lá. Eu não encontrei. Quem encontrou, humildemente eu peço que me mostre. Inclusive, recentemente saiu um acordo do STF, o ministro Barroso, indeferindo uma liminar pedindo bloqueio de 60%. Por quê? Justamente essa ausência de previsão legal, que esse valor tem que ser rateado. É isso que a gente defende? Não. Nós defendemos o rateio. O que é que tem orientado o TCM, que é o que, por ser uma verba pública e vinculada à lei do antigo Fundef, o TCM e o TCU
tem orientado no sentido de como utilizar essa verba. A primeira orientação que eles falam, atualização do piso salarial, porque eles sabem que a maioria dos municípios não pagam piso salarial. E isso acaba atingindo todos. E ainda não existe, pelo menos eu não encontrei, ainda não teve nenhuma decisão judicial que mandasse pagar esse valor como indenização aos professores. Pelo que eu observei dos municípios aqui da Bahia e alguns de outros estados, a maioria dos profissionais que receberam abono, indenização, foi por acordo com a gestão. Não foi através de processo judicial. Até porque não dá tempo. Esses precatórios começaram a ser pagos de 2016 para cá. As ações que estão brigando pelo pagamento do abono integral estão ainda em percurso. Existiram alguns municípios que conseguiram bloquear 60% com essa justificativa de que tem que ser rateado entre os professores, mas porque no município tinha suspeição de desvio de finalidade da verba, ou seja, o prefeito estava utilizando para outras coisas que não seja o que a lei do Fundef fala, mas não existe ainda nenhuma decisão que determine a quem pagar ou se esse valor tem que ser pago como indenização aos professores. Quanto a isso, também não tenho certeza se... não ouvi falar que se vetasse pagamento para todos, mas de uma coisa a gente tem certeza, contrato não tem direito, não é isso? Contrato não tem direito. É como eu te falei. Fundeb cobre profissionais concursados. Que recebe pela folha. Ele não faz menção a isso. Mas, como eu te falei, como não existe ainda nenhuma decisão... Por exemplo, a sentença que saiu desse processo de Serrinha não está falando nem como a verba deve ser utilizada. Só está falando, União, eu lhe condeno a pagar essa diferença ao município de Serrinha. Essas orientações foram posteriores. São orientações de agora, porque foi quando começou a ser pago. Entendeu? E nas orientações não faz menção se é efetivo, se é a contrato, se é a pensionista, se é aposentado. Entendeu? Porque, na verdade, quando você reconhece é concursado, logicamente você vem pensionista e aposentado da época, né? Mas contrato não faz menção. Completar a pergunta da colega, o que a colega está sentindo preocupada é o seguinte: Júnior, contratados do município de Serrinha, eles não têm direito, não é? Se eles recebem pelos 60%, sim. Existem contratos na educação pelo IEL, por cooperativas, esses não. Por quê? Porque eles não recebem pelos repasses dos 60%. Portaria tem direito? Sim, porque as portarias estão dentro da estrutura administrativa do município. Observe lá no site do Tribunal de Contas, diretor escolar, 60%, despesa. Pode olhar hoje, agora em casa, vá lá e observe uma colega nossa que não é efetiva, que vocês conhecem, eu não posso nem citar nomes, eu não tenho parente na administração, não tem o pessoal dos 60%, tem no site do Tribunal de Contas, na prestação, tcm.ba.gov.br, pessoal, vai abrir um link, bota lá, Serrinha, ano e mês, despesa com o pessoal. Efetivo, aí tem efetivo, contratos, gabinete e temporários. Inclusive tem temporários da educação. Quem recebe pelos 60% é que tem direito a esses recursos. Diretor, vice-diretor, coordenador tem, porque a fonte pagadora desses profissionais estão na estrutura administrativa da prefeitura, uma lei feita em 2013, que diz que os recursos para esses profissionais são oriundos dos 60%. Às vezes, a secretária... Venha, Jura, para cá, por favor. A secretária de Educação anterior falava assim: o meu salário é dos 25%. Pode até ser que sim, que não era do Fundeb. 25% são outras receitas próprias do município. Mas, dentro da estrutura administrativa do município, estava lá que
a secretária de Educação recebia pelos 60% do Fundef. E aí, gente, ela tem direito? Sim, tem. Por mais desafeto que eu tenha, mas ela tem. Entendeu? Boa noite. O que eu gostaria é do sindicato, do presidente do sindicato, definir a posição dos 40%. Que percentual pode ter para os 40%? Hein? Mas está indefinido. Ninguém sabe que percentual. O que pode ser? Hein? O que Jura está querendo? Júnior? Está indefinido. É isso, está indefinido, inclusive do pessoal dos 60. Está indefinido, inclusive a galera dos 60. Sim. O que obriga a lei? Suponhamos. Os 60% tem 60 milhões. Isso. E 40% tem quanto? Ele pode ter um percentual de quanto? De Não tem obrigatoriedade, por quê? Não tem obrigatoriedade. Mas eu digo o seguinte, e quem passa 30 anos trabalhando, não tem direito a nada? A lei não obriga. É injusto. A lei é injusta. A lei é injusta com quem trabalha. A lei é injusta com a merendeira. A lei é injusta com os outros servidores. Entendeu? É por isso que eu digo, deveria ter um percentual, ou o sindicato, ou aprovar, a própria Assembleia, aprovar um percentual para os 40%. A gente entende a revolta do pessoal dos 40%, mas eu não trabalho com a minha vontade. A gente tem que trabalhar de acordo com a legislação. O pessoal dos 40% são parceiros? São. Faz a escola funcionar? Faz. Agora, na lei do Fundef, Fundeb, eles são caracterizados como custeio. E não existe uma obrigação de que 40% dos recursos do Fundef ou Fundeb tem que ser pagamento de apoio ao pessoal da educação. Diz que é custeio. E o que é custeio? Construção, reforma, combustível, transporte e pagamento de apoio ao pessoal. Jura, a gente entende. Eu me coloco na sua situação, o Emanuel é diretor. Mas na lei não tem nenhuma obrigação. O que Cipó fez e Jeremoabo não fez? Cipó pagou. Deu um salário mínimo ao pessoal de apoio. Cipó deu, Jeremoabo não deu. E foi aprovado pela Câmara de lá. O que a gente tem que fazer aqui? Sensibilizar o gestor. Parceiro, tu tem 40 milhões. Vamos fazer 5 escolas decentes, tempo integral. Como é? Nucleada, né? Que é o sonho de pedagogos. Do pré até o ensino médio, que o município pode fazer também. 4, 5 mil alunos numa escola de porte, a gente pode propor, nós vamos propor. Edmara fez o projeto, nós vamos colocar isso sim. O prefeito, dos 40 milhões, por que você não constrói 5 escolas decentes? Nucleadas, beleza, arrumadas, que a gente tenha uma estrutura de trabalho adequada, que o aluno tenha 4 ou 5 alimentações por dia, almoço, janta, café e lanche, e transporte. Isso a gente vai colocar como proposta, mas a decisão é dele, é um ato administrativo. A obrigatoriedade da lei é que os 60% dos profissionais do magistério que recebem por essa receita tenha os seus direitos garantidos. E é por isso que a gente está brigando. Nós não esquecemos de vocês, mas não existe como a gente forçar legalmente que pague. Mas eu tenho certeza que, como é que Tânia Lamas falava, dentro da misericórdia, ele pode fazer. Certo? Justino, eu tenho uma sugestão que eu acho que é interessante. Para acabar com essa briga toda, o Sismo ele pode, juntamente com a parte do advogado, do representante, contratar uma empresa de contabilidade, fazer toda a parte de planejamento com essas 3 propostas apresentadas aqui e apresentar isso ao procurador e ao gestor. É só contratar uma empresa, porque aí não adianta estar brigando se é 40, se é 20, se é 10.
A empresa ele vai apresentar, né, os dados lá, a planilha. Olha, nós temos aqui a proposta tal, dessa forma, a segunda proposta dessa forma, e o pagamento de todos desta forma aqui. E o gestor, juntamente com o sismo, né, com a parte do próprio defensor, irá verificar a possibilidade ou não desse pagamento. Porque a gente não vai a caminho nenhum, brigando dessa forma, tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo, alguns pensando no seu próprio umbigo, isso aí não vai para lugar nenhum. É necessário, então, a gente ter em mão um plano a ser apresentado. Dessa forma, sim, teremos algo concreto. Pronto, já existe esse plano. Na verdade, assim, a gente só peço um pouquinho de silêncio para a gente poder ir finalizando, porque senão a gente vai só sair daqui amanhã. Assim, a sugestão do servidor, a gente já está fazendo isso já tem um tempo. Desde quando se suscitou essa questão do precatório, a gente já vem discutindo internamente com os diretores, juntamente comigo, sobre como vai ser utilizado, né? Todos esses municípios que pagaram foi através de projeto de lei. Nós já temos esse plano, inclusive está aqui, ó, o planejamento da ação. Claro que são esboços, nós estamos desenvolvendo a cada reunião, a cada negociação com o município e a cada assembleia dessa, pegando as propostas de vocês e adequando o ponto de vista legal. Em relação ao uso de 60%, ao pagamento de abono, 60 e 40, reitero as palavras de Júnior, infelizmente a lei não prevê de forma clara qual é o percentual que tem que ser utilizado. Mas nós, como sindicato, defendemos que seja pago um abono de 1, de 2 salários mínimos, do salário do servidor, mas que seja feito, pago algum abono. Em relação aos 60%, já venho traçando esse projeto de lei. Já reitero que esse projeto de lei nós estamos apresentando caso o município não aceite ratear o valor integral. O que, sinceramente, não vai aceitar, entendeu? Existe uma resistência muito grande, não só da gestão, mas do judiciário, de reconhecer que 60 milhões de reais vai ser rateado entre os professores. Fora isso, aqui em Serrinha, nós temos também uma dificuldade enorme de identificar a quantidade de contratos efetivos, não contrato que estava em folha e não trabalhava, de contrato efetivo da época, porque não tem esse controle. Infelizmente, com o tempo se perdeu o documento e a gente não tem como ter esse controle. Só um minutinho. Já pedimos também a folha analítica, já solicitamos algumas vezes para a gente se basear. Em relação à sua sugestão de contratar uma empresa para fazer esse levantamento, já estamos fazendo, independentemente de empresa, porque isso é custo, não é um custo barato. E para a gente fazer um levantamento real, precisamos de documentos que, infelizmente, não estão nos sendo disponibilizados ainda, tá? Mas o plano já está sendo feito. O plano já está sendo feito. Inclusive, o judiciário tem exigido dos municípios o plano. Esse plano nós estamos fazendo por vocês, porque é dever deles, é dever da gestão fazer. Nós estamos adiantando para entregar pronto e não haver desculpa para levar essa situação por mais anos. Por isso, um bloqueio agora seria indevido, iria prejudicar vocês. E é 10 anos, 10, 20 anos de uma briga tendenciosa a não ser a favor de vocês. Entendeu? Infelizmente, a situação atual é essa. Eu não estou aqui em defesa da gestão. Jamais estou em defesa de vocês. Eu não posso ser irresponsável de chegar, vamos brigar. Como eu falei na Assembleia passada, a ação judicial para mim é ótimo. É honorário. É honorário. Só que eu não vou defender uma coisa que pode ter uma grande chance de prejudicar vocês. Infelizmente, a situação é essa. Mas já estamos tratando sobre isso. Estamos abertos a propostas. Mas não é aberto não, peraí. Queria eu. Gente, eu queria a atenção de vocês, porque eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Se for para eu trabalhar em pró de algo que seja apenas num contexto pessoal, eu prefiro não trabalhar. É uma escolha de vida minha e eu acho que cada um tem a sua. Eu respondi, inclusive, no Face, e foi um pouco grossa com a pessoa, que dizia, eu vou para lá para passar raiva, eu respondi que o precatório, ele não é uma verba que nós precisamos apenas pensar como um benefício para o professor.
Como cidadã, como professora e como cristã, eu também vejo uma preocupação com os alunos, com a qualidade de ensino do município. Por quê? Porque quanto mais a coisa decai, mais eles vão embora, mais nós temos a possibilidade de perdermos o nosso emprego. E a vida não funciona só com o nosso umbigo. Então, o planejamento da ação, nós fizemos pensando no que fazer com os 40%. A estratégia, eu não vou precisar ler ele todo aqui, mas eu vou dizer os pontos, e tem algo aqui que eu vou ler para vocês, que é a justificativa do porquê que nós, enquanto sindicato, vocês estão se prontificando a fazer parte desse planejamento. Nós estamos dizendo à gestão, à sociedade serriense, aos pais dos nossos alunos, aos nossos alunos, que nós queremos participar do que vai ser feito com esse dinheiro. Tá? Claro que a nossa parte já foi falada, eu não vou entrar nesse mérito. Então, a justificativa é mais ou menos assim. Eu vou ter que ler para vocês entenderem. O Sindicato dos Servidores do município de Serrinha, no exercício de suas funções, atua em conformidade com o Estatuto do Sindicato. O citado documento estabelece, dentre outros, os procedimentos legais, tal e tal. Vou pular aqui algumas coisas. Em observância às atribuições legais e considerando a Resolução 1346 de 2016 do Tribunal de Contas, eu cito aqui o artigo 1º que fala da importância desse planejamento de custo, ok? Vou pular essa parte. Essa proposta justifica-se, somos nós que estamos dizendo por quê. Justifica-se pelas reais necessidades do município de Serrinha, em que os profissionais de educação, 60%, 40%, por meio dessa proposta, acabam por colaborar em prol da transparência e busca pela qualidade da educação que garanta aos alunos condições mínimas de acesso e permanência na escola. Vamos acrescentar aqui, claro, que eu estou vendo aqui, que seria interessante, a qualidade para que o trabalho do professor ou do profissional aconteça. Cabe ainda ressaltar que os números do IDEB no município, o Plano Municipal de Educação, PME, descumprimento da lei sobre o piso salarial, bem como o texto de cargo de horas para planejamento, dentre outros pontos, descritos em relatório específico que vai em anexo, e vocês vão ter o acesso também, lógico, revelam falhas às quais foram submetidas a avaliação olha aqui o ponto-chave, avaliação dos discentes, que são os alunos, docentes, comunidade escolar, comunidade local, que são as associações comunitárias, a Câmara Municipal, enquanto órgão fiscalizador, sociedade civil, sismos e etc. O que a gente quer aqui? Vou ler para vocês só o objetivo. Construir critérios que fundamentem a especificação, a ação, o valor programado, o credor e o plano licitatório para aquisição de bens ou serviços destinados à educação do município, pelo precatório. Confrontar as propostas apresentadas pela Secretaria de Educação com relação ao destino da receita do precatório para fim exclusivo de negociação direta em mesa com representantes. Quem seriam esses representantes? Gestor municipal, sugestão do proposta. Se vocês não discordarem de algum, vocês já falam. Gestor municipal, procurador do município, diretoria dos sismos, 2 docentes, 2 representantes dos 40%, 2 vereadores, 2 representantes do Conselho Tutelar, porque nós estamos tratando de crianças e adolescentes que estão tendo muitos direitos lesados e que o Conselho Tutelar precisa chegar junto, o ECA também precisa ser reavaliado, e quando mexe com criança e adolescente, a justiça ela tem um outro olhar, né? A gente sabe disso. Então, a gente vai provocar essa discussão, 2 representantes da comunidade civil e representantes da Secretaria da Educação, Conselho Municipal e etc. O que acontece aqui para finalizar? Uma das propostas seria o quê? Que nós, professores, por unidade escolar, nós respondêssemos, olha como fica vazio quando a coisa ela é mais geral, né? Quando a coisa ela é mais nossa, a Assembleia fica cheia, mas quando a gente começa a pensar nos outros, começa a esvaziar. Eu só quero dizer uma coisa a vocês. Ou a gente se une,
ou a gente para refletir sobre o que estamos fazendo com a educação do município, não somente na luta pelos nossos direitos, mas também pela fiscalização do que está sendo feito com o dinheiro que vai chegar. Nós precisamos, por exemplo, de uma biblioteca central. O que a sua escola está faltando de verdade? Quem é que vai me dizer? É o Sismos que vai lá ou vocês que trabalham lá, que vão chegar e responder um questionário que nós preparamos aqui e assinar para provar que na minha escola, na minha realidade hoje, como docente, isso aqui é o que precisa o município, é o que eu preciso para trabalhar, é o que eu preciso para dar uma qualidade, uma dignidade de educação para o meu aluno. E quando eu falo em trabalho bom, os professores pensam o seguinte: quando a gente trabalha direito, quando a gente trabalha com qualidade, você chega em casa menos cansado, gente. Você chega em casa com menos sofrimento. Esse sofrimento que a gente vive, essa ansiedade que a gente vive, é por conta do pouco caso e do pouco cuidado que eles fazem com a gente, mas que os nossos alunos também estão sofrendo. Quanto mais qualidade para o trabalho fluir tranquilamente, mais tranquilo eu chego em casa. Então, eu acho que está na hora da gente pensar no precatório também. E eu repito a vocês, acho muito difícil, eu diria impossível, que a gestão, ela ceda, por exemplo, vamos usar esse dinheiro para fazer uma biblioteca de alto nível para o município, uma biblioteca de pesquisa para alunos e professores. Se nós não estivermos unidos com a sociedade civil, é provocar a sociedade civil, provocar as associações, os pais desses alunos, mas de uma forma sábia, com critérios. E o questionário, para mim, no momento, é um critério positivo. Porque lá adiante vão dizer assim, a gente não fez nada pela educação e a gente tem aqui, dizendo, olha aqui, eu respondi, eu mostrei que a realidade não é essa. Eu só vou dar um exemplo aqui para finalizar, porque eu já falei demais. Para dizer aqui, por exemplo, eu vou perguntar aqui, ó. Os recursos materiais presentes na escola são satisfatórios? Não. Detalhe. Gente, isso aqui vai vir assinado pelos professores da escola X. São vocês que estão dizendo que está faltando aquilo. Eu tenho como provar isso aqui em qualquer lugar. Que onde eu trabalho está faltando isso. E não um computador. Está faltando a tampa do vaso sanitário. Está faltando a porta do banheiro. Não está faltando computador. É onde a gente precisa chegar. Porque senão o dinheiro vai ser... precisa pintar a minha escola. E de repente, comprou não sei quantas tintas para pintar não sei quantas escolas. Quando era para pintar só 5, comprou tinta para 10. É lógica, é interesse da gente que isso aconteça. Isso é uma forma de a gente mostrar ao gestor, a gente vai mostrar ao Ministério Público, a gente vai mostrar à sociedade serriense que somos educadores também preocupados com a qualidade da educação geral, porque nós fazemos parte dela. Nós vamos ter, inclusive, o apoio dos nossos alunos. É só a gente usar o mínimo do mínimo da nossa inteligência. A gente consegue mudar isso aí. A gente pode não garantir que o dinheiro seja usado disso, mas a gente vai mostrar que a gente está vivo, que a gente tem uma condição de analisar e avaliar o destino do dinheiro para os nossos alunos e para a nossa educação do município. Senão, futuros empregos estarão comprometidos. Ponto. É fato. O que a colega coloca é pertinente, porque a gente pode induzir o poder público a fazer alguma coisa. Gente, eu não costumo dar muita atenção a fofocas de grupo, não. Acho que porque eu sou torcedor do Vitória, bonito, charmoso, cheio de cabelos, magrinho, barriga de tanquinho cheia. Aí tem algumas pessoas que ficam falando bobagem. Não me magoa, me deixa triste. Agora, eu adentrei com 2 processos aqui por calúnia e difamação contra 2 colegas nossos. Aí veio pai, veio mãe, veio irmão, veio mulher, veio marido. Pelo amor de Deus, tira o processo. Agora, eu cansei. Aí eu já tenho amigos que pertencem a grupos, e grupos de WhatsApp, e grupos de Messenger, e aí colocam algumas coisinhas lá. Eu não me vendi. Eu sei que todos nós temos um preço. O meu preço, talvez a Adriana não possa pagar. A Osni não teve condições, Ferreirinha não, Zé Valdo não. Com certeza o meu preço a Adriano não tem. E as pessoas falam, o sindicato é vendido,
A mim não. Meus colegas aqui eu tenho certeza que nunca receberam um centavo. Não me preocupo com relação à questão de ficar colocando. Aí bota a família no meio, bota o indivíduo no meio, aí eu vou pro pau. Então, observem, colegas, que eu não estou aqui defendendo os meus interesses. Eu sou fiscal de tributos. Eu não sou profissional do magistério que exerce a função. Sou pedagogo de formação também. Então, eu gostaria de ratificar, já está indo ao ar para o mundo todo. Podem falar à vontade, podem criticar. Agora, mentir, dizer que eu estou subtraindo alguma coisa de alguém, ou me corrompendo, ou me vendendo, passem para mim quem está fazendo isso, que eu divido depois 10% na justiça aquilo que eu vou ganhar. Tá bom? Obrigado. Felipe, gostaria de concluir? Gente, a luta é nossa, continua. Eu peço a vocês que prestem atenção naquilo que está acontecendo. Dia 4 é a inauguração da nossa sede, do Sindicato dos Servidores de vocês, nossa. Então, dia 4 de junho, compareçam. E essa semana a gente vai estar fazendo a mudança e instalações com relação àquilo que a gente quer do nosso sindicato. Certo?